Santo Estevão, o protomártir. Santo Estevão é chamado de protomártir, ou seja, ele foi o primeiro mártir de toda a história católica. Cheio do Espírito Santo, Estevão foi um dos primeiros a seguir os apóstolos de Jesus. Acredita-se que ele era grego ou judeu, educado na cultura helênica. Estimado entre a comunidade de Jerusalém, seu nome aparece nos Atos como o primeiro entre os 7, que foram eleitos para ajudar na missão dos apóstolos. Nos capítulos 6 e 7 dos Atos dos Apóstolos, encontramos um longo relato sobre o martírio de Estevão, que é um dos 7 primeiros diáconos nomeados e ordenados pelos apóstolos. O seu martírio ocorreu entre o ano 31 e 36 da era cristã. Eis a descrição tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamados dos libertos e dos sirinenses, e dos alexandrinos, e dos da Sicília e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão. E não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimo-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus. E amotinaram o povo e os anciãos e escribas, e apoderaram-se dele, e conduziram-no ao sinédrio, e apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, pois ouvimo-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos os que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Num longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com esta veemente apóstrofe: homens de cerviz dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, resistis sempre ao Espírito Santo. Vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traístes e assassinastes? Vós que recebestes a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não a aguardastes. Ao ouvirem estas palavras, exasperaram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E levantando um grande clamor, fecharam os olhos e em conjunto lançaram-se contra ele, e lançaram-no fora da cidade e apedrejaram-no. E as testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um jovem, chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor, não lhes contes este pecado. E dizendo isto,
adormeceu. As palavras de Santo Estevão custaram a sua vida. Gritavam em alta voz e apedrejaram-no. Entre os que aprovaram a sua morte estava Saulo, que mais tarde se tornou São Paulo, apóstolo dos gentios. Enquanto Estevão era apedrejado, pedia que Jesus perdoasse seus assassinos. O lugar de seu martírio, em Jerusalém, situa-se, de acordo com a tradição, um pouco fora da porta de Damasco, onde surge a igreja de Saint-Étienne. Vós que exerceste a excelência da diaconia no serviço do Senhor e na entrega total de si, também nos ensine a servir o Senhor de todo o coração, como os nossos irmãos, com a alegria e santidade. Dai-nos o dom de servir e amar como vós o fizestes, pois somos um dom para o outro. Amém. Santo Estevão, rogai por nós.